Tá Riley, me vendo? Oi. sim. Queria pedir desculpa mais uma vez aqui. Não, Tá caindo direto a rede aqui. tá bom. Mas vamos lá, você estava falando de Lee Dicter. Você Eu tinha. pedi para ele se eu li. Quando você tem um freguês sossegado, opa, desculpa. Quando você tem um freguês sossegado, posso ficar no na parte para trás, só assistindo e depois eu te faço umas perguntas durante o almoço, essas coisas. E ele falou, tá bom, fica tipo low profile, fica bem meio escondido e tudo bem. Então eu observei vários mixes dele e perguntei coisas para ele e ele me mostrou coisas. Então também foi muito bom para eu assistir o que ele começou como uma, vamos dizer, uma cena de diálogo no início e como que ele trabalhou e que foi o resultado depois de, vamos dizer, meia hora de trabalhar nos tracks e como depois de um tempo eu percebi o que ele estava fazendo para fazer o quê. E isso foi muito bom, porque antes disso eu não tinha noção que era um bom som para cinema. E eu lembro que eu percebi que tinha muitos frequências altas. E ele me explicou porque o diálogo tem que sair da tela. Então foi a mistura de fazer filmes de estudantes e observar ali dentro, principalmente no início. Que legal, interessante. E como é que foi assim a evolução dentro desses 30 anos que você trabalhou lá, a mudança tecnológica, assim, né, você vem, gostaria que você falasse um pouco, né, mixando com o headroom limitado, né, Sim. com limitações técnicas que hoje a gente Ah, tem bem menos, né, a gente tem bastante dos problemas resolvidos, temos outros, oh, né, não. mas não, Hoje em dia mudou muito, porque, por exemplo, quando eu comecei era mag-track, magnético, né? magnético. E nada era, tinha nada de recall, nada automático, né? Então você tinha que Nada. fazer tudo na cabeça, porque quando você voltava 30 segundos, se você queria fazer um punch-in, quer dizer gravar de novo, tudo tinha que ser igualzinho, ou não, o som ia dar uma, umas coisas Um esquisitas, salto, né? Um pulo. um Sim. salto esquisito. Então, era, de certo ponto de vista, era mais difícil. Hoje em dia você tem recorde de tudo, você volta, pode guardar várias versões da mesma cena, como uma música, como outra música, como uma narração, outra narração. Os ferramentas que a gente tem hoje em dia são muito poderosas. Então, de certa forma, aprendendo do velho sistema, foi bom porque você tinha que pastar um pouco mais, eu acho. Então, tinha que criar bons hábitos de lembrar que aquela imagem do cachorro, você tinha música mais ou menos aqui, e quando voltava para o palhaço era outra coisa. Você tinha que lembrar de tudo isso, porque hoje em dia o console faz isso para você, depois que você Sim, foi fazer a primeira vez. sim. Isso era incrível. Você acha que por esse fato, pode ser que, né, das coisas que eu andei lendo, assim, porque Nova York tem uma escola um pouco diferente de Los Angeles, né? De trabalhar com Sim. mais mixadores na mesa, além da questão estética, né? Também dos filmes, né? De ter um filme, um cinema mais autoral. Você acha Uhum. que isso pode ter sido o início de você ter mais mixadores na mesa? Você chegou a trabalhar com. A gente chegou a trabalhar junto no Laços, foi É. um prazer poder dividir a Foi, mixagem com você. foi legal para mim. É, como você vê assim, essa questão assim de ter mais mixadores na mesa? Você acha que isso começou por uma questão Não, eu posso te técnica explicar, ou. porque nos velhos tempos, você tinha três mixadores, o Diálogo, Música e FX, porque não tinha essa opção de punch-in, quer dizer, você Uhum, chega a 3 minutos e os primeiros 3 minutos
tá bom. Às 3 minutos vamos fazer o punch-in para seguir. Não, você tinha que começar do zero até o fim do rolo. Não tinha punch-in, vamos dizer, em 1955. Então, os 3 mixadores faziam um tipo ensaio, almoçaram, mais um ensaio, mais 2 ensaios, e ligaram para a cara atrás, coloca o negativo, e a gente vai, quando a gente chega no full speed, a velocidade normal, você liga o record e a gente vai do zero até o fim do rolo. Isso era motivo para 3 mixadores. E quando a tecnologia mudou, em Los Angeles, os sindicatos são muito mais fortes do que em Nova York. E quando a tecnologia mudou e foi na cara que você não precisava de 3 mixadores, pode ser 2 ou até 1, dependendo do filme, o sindicato falou 3 mixadores. Então ficou assim em Los Angeles. Em Nova York, que o sindicato era bem mais fraco, os produtores às vezes falaram: a gente não precisa de 3 mixadores, isso é bobagem. Então quero um mixador e eu vou pagar, em vez de pagar 200 por hora, eu vou pagar 110 por hora. E o estúdio falou: tá bom, porque o sindicato deixou. Uhum, entendi. E você gosta de como você vê isso? Você gosta de trabalhar com dois mixadores? Eu gosto, Ou eu gosto. prefere? Qual os prós e os contras, assim? Qual o ponto positivo e o negativo de trabalhar em equipe, assim? O negativo seria mais uma questão de química. Você tem que se dar bem como outro mixador, mixadora, e tem que entender, tem quase um entendimento que você não precisa falar às vezes palavras, você dá uma olhada por exemplo, a gente trabalhou muito junto, às vezes você olhava para mim e eu entendia exatamente que era alguma coisa, tá certo, e vice-versa. Tem que Sim. ter esse entendimento, mas o lado positivo deixa o trabalho um pouco mais fácil, porque você não está carregando 100%, você está dividindo as coisas. E, e mais importante ainda, e você tem duas cabeças, dois mixadores experientes, trocando ideias e sugestões e truquezinhos, e você tem uma coisa que está quase certo, mas ainda não chegou, e você fala para ele: alright, eu, beleza, e melhor, né? Se você está sozinho, às vezes você não tem aquele cara que vai. Eu gosto disso muito. Eu não Legal. tenho uma preferência, mas às vezes é bom. Sim, também gosto. Depende do filme também, né? Acho que é bem Sim. interessante. Antes até da gente entrar nos seus filmes, eu queria que você falasse um pouco assim da posição do mixador dentro do storytelling, né? O quanto é técnico, né? Tem uma parte bastante técnica do nosso trabalho, quanto é artístico e quanto é um gerenciar emoções, né? Já que a mixagem está numa etapa final, onde Sim. envolve, né, uma expectativa, muitas vezes uma ansiedade, né, de diretor, produtor, das Sim. pessoas envolvidas. E muitas vezes a gente tem que lidar com o estresse do trabalho inteiro, né, que vai desaguar na mixagem, vai lá na mixagem a gente vem carregando todos os problemas do filme, né? Sim. É, como que você vê isso? Como você balanceia assim a parte técnica, o emocional, né? E o artístico, né? Uma boa leitura do filme, né? Sim. O Você quanto que o tem. mixador é importante para gerenciar tudo isso? Eu acho que todo mixador tem que dominar o aspecto técnico, né? A tecnologia, a mesa, entender o que vai acontecer depois da mixagem, quando vai para o laboratório, essas coisas. Mas, igualmente, até talvez um pouco mais importante é sincronizar como diretor e como filme e conseguir
levantar o som, a mixagem que faz sentido e trabalha para o filme, que não é uma coisa necessariamente de técnica ou de ferramenta, é mais uma... Às vezes não é uma questão de colocar mais coisas, às vezes é uma questão de tirar coisas para o que você deixou soar mais importante, por exemplo. Legal. Vamos lá. Vamos entrar nos seus filmes aqui que fiz uma cola aqui. Vamos lá. Vou começar pelo Tigre e o Dragão, então, que você foi indicado ao BAFTA, né, como melhor som, né? É um filme totalmente gravado, filmado na China, né? Falado em mandarim, né? Um idioma complicado, né? Um Assim, não pouquinho sei se diferente tiveram outros, um pouquinho diferente do que diferente. não dá nem para adivinhar, né? O que eles Não. com muita luta, né? Muita cena de ação, assim, tinha. Como é que foi fazer esse filme? Assim, como é que foi trabalhar com o Ang Lee, né? O Ó, diretor, com o Ang uma Lee trilha é incrível também, um score music incrível. Como foi? sim. Foi legal, porque ali é um gentleman e eu gosto dele que todo filme que ele faz é totalmente diferente do que ele já fez. Ele é muito tranquilo, é super diretor, né? Mas esse filme, Crouching Tiger, foi difícil porque, deixa eu lembrar o foi filmado em mandarim, só que o papel principal masculino foi Chow Yun-fat, que é de Hong Kong, e ele fala cantonês, né? E outro dialeto. Então acho que se eu entendi, era pior do que um português atuando no papel de... No Brasil, se não fosse alguém de Espanha tentando Sim, passar para o Brasil, totalmente sim. você pegava na hora. Então, todos o diálogo dele foi dublado em Hong Kong, mas ainda não, no início da mixagem, a gente ainda não tinha recebido. Então, o Ang Lee falou, vamos começar com... Não tem diálogo, então vamos começar com um pré de FX. Tá bom. E é um filme com bastante coisa De espada. de luta, desafio, coisa, malabarismos, essas coisas legal. Só que Ang Lee é muito craque e ele parava, a gente cada 3, 4 minutos assim falou para. E tinha, por exemplo, duas espadas falando tch, tch, tch. Ele falou, para, o segundo está fora do sync. E a gente falou, mesmo? Toca de novo. Tá vendo? Fora do sync. E a gente tinha uma, tipo uma roda que o filme fazia um... Tá vendo? O contato é ali. Eugene, onde você coloca o impacto da espada? Na verdade, eu coloquei o impacto um frame antes. Falei? Então, depois de um rolo e meio, ele falou, Eugene, não dá para trabalhar assim. Eu vou pedir para você parar, voltar para a sua sala e refazer tudo. Inclusive, eu fiz uma lista de sons e não gostei, além do sync, eu não gostei da qualidade do coisa, então deu uma grande trabalho para o montador de FX para refazer tudo. Então, não tinha diálogo, não tinha FX, então a gente começou mixando música como o guia, que é basicamente quase uma perda de tempo. Então a gente fazia isso e depois acho que chegou a dublagem do Chow Yun-fat de cantonês para mandarim, só que era gravado num estúdio tipo closet e esse característica de closet foi colado no som da voz dele, então foi muito difícil de fazer
uma um coisa, match, né? Dar um uma, match, né? Unificar. exatamente, foi coisa rasa. Acho que, não sei se eu consegui, faz tempo que eu duvido que eu consegui, porque era quase impossível, mas talvez quase consegui. E depois a gente foi para a mix final com todos os em sync. E, mas trabalhar com a sempre foi muito bom. É um filme indicado ao BAFTA, né? Com certeza o som É. tá incrível, não tenho dúvida disso. Outro filme também só uma dúvida assim, e com o mandarim assim, tinha momentos que te dava dúvida de entendimento? Como é que foi essa pré assim? Porque de Não, fato eu entendi quase nada, porque era o Xinhua sendo em japonês, mas a inglês fala. Mas eu porque a dublagem que ele mandou de Hong Kong, você concorda, é meio esquisito, né? É? Então, o que ele falou no, no som direto. Não. Totalmente errado. Tem que usar a dublagem. Puxa, tá bom. Então, não, é, enfim, deixa eu te perguntar agora de outro filme também do Ang Lee, é, o Brokeback Mountain, né? Um uhum. filme meio que subverte uma narrativa tradicional assim do western, né? Tem um espaço diferente, mas tem um espaço para o som, assim, né? A gente abusa, né, de contar histórias que nem sempre estão totalmente na imagem, assim, e usando do espaço sonoro. E esse filme me chamou muito a atenção, os ventos, né? Como é que foi construir isso, assim? Já era uma coisa que veio de antes da mixagem? Você já tinha é, essa percepção, ou você foi construindo ao longo da mixagem, vocês foram achando esse espaço? Porque o vento, ele está muito atrelado às emoções, né, dos atores, assim, tem uma questão... Como foi esse balance, assim, como é que vocês acharam esse Não, você equilíbrio, assim, dos elementos? tá certo. O vento é importante. Acho que traz um elemento, às vezes, de solidão. E outras vezes do aspecto do geografia do American West, que é o tipo Wyoming, Nevada, que são tipo, imaginando, nunca foi lá, mas tipo Rondônia, esses espaços enormes. Então, eu diria que 60% dos ventos que o montador trouxe para a mixagem, Ang Lee trocou. Ele falou, Uhum. esse vento aqui tem outro vento que está um pouco mais experimentando. É isso aqui, vamos tentar isso aqui. Então, ele foi super ligado no vento, você acertou, e experimentando e achando. E a trilha musical também foi muito bem feito e importante. Ganhou Eu vou, Oscar também, né, a trilha eu vou musical, né? acender uma luz aqui que Sim, está ficando escuro. Oi. a trilha ganhou Oscar também, né, a trilha Do, do Gustavo, né, a música, sim. De a música, né? Gustavo Santaolalla, argentino. Santaolalla. É. É, como é que, deixa uma curiosidade, assim, como você trabalha, assim, como é o seu approach? Você pensa o filme, você assiste o filme e já na cabeça você tem já um projeto, digamos assim, da Mix, você já vai criando os espaços, você tem tipo um template, ou você tem um template para que você começa os filmes de uma forma, sempre de uma mesma forma, e vai achando a linguagem, o desenho da mixagem ao longo do filme, ou geralmente é uma coisa pré-estabelecida, assim, você assiste o filme, pensa e tenta chegar, e tenta propor, tenta chegar, ou é uma coisa construída no processo do filme, assim, ao longo do filme? Eu Como você trabalha, assim, você, acho que o último. Porque, por o exemplo, último? quando geralmente alguém
dar uma fita do filme, vamos dizer, uma semana antes de começar a mixagem, mas sempre com o que se chama tape music, que o montador tirou a música de Uhum. um filme de Harrison Ford só para dar vida Uhum. à corte, porque o compositor talvez ainda não tinha terminado o trabalho dele. Então, quando eu assisti o filme, eu sempre tentava entender o filme e eu foquei principalmente no diálogo, porque acho que o diálogo cabe a mim a fazer o meu melhor. E a mixagem, em geral, não é uma coisa que o mixador vai impondo. É uma coisa que você vai achando uh, através do diretor e todo mundo que está junto com você na hora. E é uma coisa que nasce. Por exemplo, quando a gente fez Laços, foi muito importante o Daniel Rezende nos guiou muito com muita firmeza, no bom sentido e muita claridade para fazer um filme dinâmico e de bom gosto, mas não era uma coisa que a gente que é a palavra impôs, foi impondo, foi uma coisa que a gente foi descobrindo junto com ele e vice-versa, que que é uma coisa quase viva que você Sim, vai acrescentando e tirando, ou você faz uma coisa no dia seguinte, não, quase, mas vamos tentar outra coisa, sabe? sim. Mas quando eu assisti antes de começar, eu sempre foquei no diálogo, porque isso é uma coisa talvez um pouquinho mais técnica, que você tem suas ferramentas, sua experiência, e o diálogo geralmente tem que, na minha cabeça, tem que ouvir cada palavra, ou se o diretor não quer esconder umas palavras, tudo bem, mas geralmente falando, você tem que ouvir cada palavra para dar o vida do roteiro e para o público não ficar meio o que ele falou. Tem que resgatar o diálogo e depois, o resto vai criando. Sim. Porque, E porque gravar de som direto é muito difícil. Eu tiro o chapéu para os técnicos de som direto porque é difícil. é condição complicada, né? Você É, sabe que tem uma pergunta aqui e eu vou aproveitar uma indicação, não sei nem se é uma pergunta que para mim já sumiu aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, como é que funciona Nova York, no sentido do workflow do trabalho, assim, né? Eu não sei quem comentou aqui assim, mas a música chega de última hora, como funciona assim? A gente tem, às vezes aqui a gente geralmente, passa por problemas de geralmente mudança de corte durante a mixagem. Isso ocorre lá muito comum. também? Como funciona? É muito comum, Muito também comum. depende do orçamento, porque um filme que não tem muito orçamento tem que chegar mais enxuto, senão vai cambalear e não vai chegar no fim. Mas quando tem orçamento, dá para fazer mais coisas, que complica a vida da gente, mas se é bom para o filme, tudo bem. Um, Sim. duas coisas que eu notei diferente aqui no Brasil do que em Nova York. Nos Estados Unidos, pelo menos em Nova York, sempre tem um editor, montador só de música, Sim. que E aqui não, né? trabalha muito como diretor e o compositor. Então, ele está muito dentro da trilha e sabe onde que tem coisas guardado, ou se tem uma opção dos violinos, se tem, não tem, todas essas coisas que facilita. E aqui no Brasil, eu sei, provavelmente por causa de orçamento, isso acho que nunca trabalhei com montador de música. E outra coisa que nos Estados Unidos é quase sempre o montador do filme participa da mixagem. E acho que só uma vez, parcialmente uma vez, o montador do filme participou aqui no Brasil da mixagem, que às vezes eu sinto É, falta, porque que tem diretor que entende
da mixagem, que entende do que a gente faz e por quê, quanto tempo demora, etc., para fazer aquilo ou outra coisa. Mas quase sempre, pelo outro lado, o montador entende o que a gente faz, entende por que a gente está fazendo aquilo, entende que o diretor vai pedir fazer o ABC, o montador já sabe que isso vai demorar 40 minutos, entre 40 minutos e uma hora. Isso vai demorar 5 minutos, e às vezes o diretor não tem a mínima noção. Então eu sinto falta às vezes, de o montador sendo tipo tradutor da equipe da mixagem Sim, e a cabeça do diretor. sim, de fato aqui acontece muito pouco. Eu acho que nos Sim. primórdios talvez os montadores acompanhassem mais pelo que fala-se, mas eu já não muito pouco acompanho, peguei acompanhando montador de música, então o music editor aqui de fato eu nunca trabalhei com Uhum. um também. Acho que acaba sendo o próprio compositor numa mica, Opa, numa mix final, voltou. assim, acompanha. Voltou. É, já vou emendar uma assim, perguntar o que que você vê de similar e o que você vê de diferente entre Nova York e Brasil, tanto porque você mixou alguns filmes brasileiros, mais de 10 filmes brasileiros. É, o que que você vê de similar e o que que você vê de diferente, tanto de workflow, alguns filmes você mixou aqui no Brasil, né? Então, o que que você viu de a estrutura e até de linguagem, né? Cinematográfica, assim, o que que você vê do como o cinema brasileiro e principalmente o Nova York, né? Não vou Não, não, é, não. Eu diria que os filmes as brasileiros são diferenças, né? completamente diferentes dos filmes de Hollywood, que são, geralmente, não são, para mim, não são muito filmes, são produtos. Os filmes de Los Angeles são produtos de consumo. E muitas vezes eu acredito que os filmes de Nova York são filmes. Igual a maioria dos filmes brasileiros, eu também acho que são filmes. Não são produtos de consumo, são filmes que têm um ponto de vista. Eu não vejo muita diferença entre os filmes de Nova York e Brasil, tirando a língua, a país, etc. e tal, mas em termos de filme, claro que tem diferenças, mas nada gritante para mim. São filmes mais autoriais, Nova York e Au- Brasil. autorais, sim. Autorais, desculpe, autorais. E claro que depende do filme, mas se você vai comparar o Brasil com Hollywood, é completamente diferente. Os Não, filmes brasileiros mas são filmes. Hollywood é um produto de consumo, infelizmente. Mas em relação a Nova York, assim, você sentiu muita diferença do workflow que você está acostumado a trabalhar em Nova York, nos filmes americanos, com os filmes nacionais, principalmente quando você veio aqui para o Brasil, quando a gente mixou junto, questão de estrutura, assim, você acha Não, parecido? Como o workflow, quer dizer? O estúdio. as etapas, né? Como foram assim as etapas, a entrega do material, né? O Olha, estúdio, né? eu fui mimado, a gente foi mimado, porque você trabalha lá bastante também. A gente fez a mixagem de, por exemplo, Laços, no estúdio JLS, que é um Uhum. estúdio e você fecha a porta do corredor, do delivery boy do moto, você fecha a porta, você entra na sala, você acha que você está em Chicago ou Nova York. Tudo state of the art, tudo ótimo, tudo funciona, o equipamento é ótimo, o Zé Luiz, o filho dele, Daniel, são gente boa, então, de certa forma, foi mimado, e graças a Deus, porque trabalhei no JLS. Graças a Deus. Se você O workflow, acho que não é muito diferente, não. Geralmente a gente começa com um diálogo. Depende do orçamento. Eu já fiz filmes em Nova York que você bota tudo ao mesmo tempo e o produtor fala: você tem 6 dias, vai.
e você tem que fazer o seu melhor. Mas o Entendi. filme tem um pouquinho mais de orçamento, você começa geralmente com diálogo. O, por exemplo, no nosso caso, o Ricardo Reis chega Uhum. como um pré-dele de FX, que a gente faz uma massagem, porque dependendo da música vai mudar um pouco, e o diretor também. Então, o Uhum. workflow é muito parecido. Muito parecido. E uma curiosidade, assim, como é que você aprendeu a falar português? Assim, como é que você teve essa aproximação com a língua? Foi antes de você mixar os filmes ou depois de você mixar os Não, filmes brasileiros? não foi um pouquinho antes. Eu sempre gostei de música e eu lembro que tinha um disco de Ayrton Moreira, porque Sim. ele tocava com Miles Davis. Então, eu gostei do disco, muito legal. E antes de estudar cinema, ou talvez no primeiro ano de faculdade, eu fui pegar o metrô para voltar para minha casa, que era uns 4 paradas. E entrei no Times Square e tinha várias coisas, tipo jornaleiro, né? Tinha um disco de música, desculpa, uma loja de música latina, principalmente cubana, porto-riquenho, e eu ia comprar um disco de Célia Cruz, aquela cantora fabulosa cubana. Eu Sim. comprei o disco, conversando com o cara que acho que era porto-riquenho, e eu perguntei: você tem outro disco legal? Ah, aqui só tem disco legal, mas não, mas que você ouviu recentemente? Ah, tem um disco aqui de Chico Buarque. Eu falei: quem? Chico Buarque é um brasileño. É muito bem, esse disco é construcão. Foi construção. Então eu comprei o disco, voltei para casa e coloquei o disco, e para mim foi como Sgt. Peppers, né? Foi um disco incrível. Eu entendi talvez 20% das palavras, porque parecido com o espanhol, mas só 20%. Mas eu percebi que, além da riqueza musical, tinha umas coisas que elas estavam trocando de andava pela rua, se fosse sábado, andava bêbado, essas coisas que eu demorei para entender, mas eu percebi que ele é muito sofisticado. Então ele foi nadando cada vez mais na música brasileira, e depois eu voltei lá e perguntei para meu amigo lá se tinha mais disco brasileiro, e tinha um disco de Jorge Ben, que era a banda do Zé Pretinho, que é muito, muito bom. Banda do Zé Então, Pretinho. depois eu falei: eu quero comprar mais, mais, mais. Então, fiquei viciado em comprar vinil. Milton, Paulinho da Viola. Tinha uma rua, não sei se ainda tem, mas tinha uma rua chamada Little Brazil, que era Rua 46, entre Quinta e Sexta Avenida, que tinha restaurante, jornaleiro, várias lojas para brasileiro comprar dendê, farofa, essas coisas. E um dos lojinhas vendia discos usados brasileiros, né? E o cara, eu fiquei meio amigo com o cara, e ele falou: você conhece Paulinho da Viola? Não. Então, leva. E quanto que é? $8, tá bom. Então, aos poucos, eu fui comprando mais e mais e mais. E eu aprendi o basicão de português ouvindo muito esses discos. E foi só o básico, mas pelo menos eu acostumei meus ouvidos com o Boa. som de português, né? Riley, estão falando que você está muito no escuro. Você tem alguma Eu outra estou mesmo. luz aí? Eu vou. Deixa eu experimentar. Com licença.
Não deu. Desculpa, gente, eu vou mudar de quarto. Ok. Melhorou? Acho que agora sim. Agora tá melhor. Ok. Tomara que a bateria aguenta. Então, o que está falando? Dos filmes em português, assim, e do Ah, diálogo, né? Assim, das prés de diálogos, assim, o que que você sente diferente da língua, assim, por ser uma língua latina, nossa, assim, você encontra alguma dificuldade, para você é igual? não, É, eu sempre falo com o Zé Luiz Sasso que eu acho que o, o mixador americano sempre vai achar o português de cinema muito chiado. Uma vez eu Right, lembro né? que eu fiz um pré de 5 minutos de um filme e eu mostrei para que eu achei que era, nossa, arrasei, muito bom. E eu mostrei para Zé Luiz e eu perguntei ao Zé Luiz que se acha. E ele falou, filme brasileiro, né? Ele falou, quer saber, Riley? Estou achando abafado. Jura? Para mim, tá abafado, tá faltando brilho. A gente foi mexendo junto. Então, essa coisa de que eu achei agressivo, ele falou, não, a gente gosta disso. Isso é para a gente, isso é normal. Eu Muito do sugiro, latino, né? não sei, ele falou, eu sugiro que você deixe, porque não, incomoda você um pouquinho, mas para a gente soa bem bom. Então, É, aprendi que o paladar para filmes o diálogo para um filme brasileiro pode ser um pouco mais chiado. um pouco mais eh, aberto, né? essas frequências, né? É, deixa eu... Queria voltar num dos filmes aqui, mas antes eu queria... Você mencionou um filme aqui, eu queria também voltar nele, assim, no laço que a gente teve junto, mas que um gancho, né? Porque o Dani Rezende, ele é um cara bem ousado, assim, é um cara que não se prende os possíveis problemas técnicos de execução possa ter, né? Tanto é que o filme começa com os meninos falando no surround, e tem muita gente que gosta né, de preservar, né? Não gosta de colocar muita informação da narrativa do filme no surround, assim, né? Como é que você pensa isso, assim? Quando você vai mixar, você de fato tenta estabelecer um equilíbrio com as possíveis dificuldades que você pode encontrar técnicas, né? Principalmente nos cinemas, né? De não reproduzir e tentar preservar alguma informação. Ou você, como o próprio Dani Rezende falava, né? Ele falava, puta, eu não vou privar as pessoas de uma experiência, né, completa, né? Uma experiência imersiva completa por uma dificuldade técnica do exibidor, Sim. alguma coisa. Como é que você pensa isso, assim, na mixagem? Você leva em conta os possíveis problemas técnicos de exibição ou não? Sim. Você deixa conduzir Não, eu levo criativamente, vale tudo. os dois, as duas. Uh, a gente sempre leva em conta que o diálogo tem que ser um nível básico para ser ouvido, essa coisa de surrounds, e você fala como diretor sobre essas coisas e cabe a ele decidir. Por exemplo, como você falou nos laços, os primeiros, sei lá, 10, 15 segundos,
o diálogo é completamente nos surrounds e vai chegando para frente da tela. E a gente falou, ele, claro que ele sabe disso sem a gente falar, que tem sala que vai ter um surround e não outro, ou vice-versa. E ele falou, não, mas olha, se tem problema com sala, que vai ter, eu não tenho controle sobre isso, mas eu quero fazer uma mixagem do jeito que eu gosto, para salas boas, e o sala que é ruim, claro que vai ter, mas eu não tenho nenhum controle sobre isso, então a gente fez o que a gente fez, que foi começando pelos surrounds e aos poucos virando para a tela, né? Sim. Mas você tem que, claro que eu acho que o mixador tem que conversar sobre essas coisas com o diretor, claro. Sim, sim. Porque Daniel é uma pessoa que entende essas coisas 100%, Sim, então, mas tem diretor que é mais diretor que vem do roteiro, essas coisas que talvez não entende, que você tem que dar essa informação básica para ele, né? sim, Daniel gostava muito de usar surround, né? As músicas também. Ele é um cara que gosta, né, de Sim. arriscar. De É. arriscar não, né? Ele não abre mão, né, do que ele está buscando, enfim. Sim. Eu acho isso legal também. Dentro dos filmes brasileiros, assim, você também trabalhou muito com o Hector Babenco também, né? Sim. No Meu Amigo Hindu, trabalhou até com o Paulo Gama também, né? Sim, Dividindo grande mixador. É. mixagem com ele, grande mixador. Ótimo Como mixador. foi, como foi trabalhar assim? Como foi o... Porque eu sei que você comentou assim que é, tipo no Laços assim, apesar de toda a tensão que teve a mixagem, né? A gente teve algumas questões assim, mas sempre foi muito bom, né? A equipe, e isso tem muito a ver também com o diretor, né? Com a forma assim de se trabalhar assim. O Daniel, como você citou, ele é um cara muito técnico, então ele é muito preciso aonde ele quer chegar, assim, né? Ele tem na mente, assim, como é que é com outros diretores, assim, como é que era com o Hector, assim, como foi trabalhar com ele nos filmes dele? O Hector era uma pessoa difícil e imprevisível, né? Mesmo sendo um bom diretor, mas imprevisível. Eu lembro que a gente mixou Carandiru em Nova York e passamos várias horas no fim da tarde fazendo uma cena e ele no fim da tarde falou, muito bom, vou me embora, vocês vão continuar? Tá, mais meia hora? Tá bom. Então até amanhã. Tudo bom? Ele foi embora. Ele chegou no dia seguinte, na manhã, a gente continuando, ele falou, volta. Toca de novo. O Miriam, que é Miriam Bierman, né? Miriam Riley, o que eu estou ouvindo? Hã? Você está ouvindo o que a gente fez ontem? Não, não inventa. O que eu estou ouvindo agora? Isso não foi que eu aprovei ontem, não. E ficou, tipo, bravo, né? E eu olhei para a Miriam olhou para mim. Não, Hector, isso que a gente fez ontem, você estava gostando. Toca de novo. Eu, não. Gente, o que é isso? Então, ele estava convencido que não era a mesma coisa. E Miriam falou, não, Hector, lembra que a gente... Miriam foi aos pouquinho das pormenores. Lembra que a gente trocou a coisa, que o som daquilo, e tinha um cachorro, a gente tirou o cachorro, e o outro disse, tá. Ah. Será? Tá, toca outra vez. Não, está ruim, não. Então, deixa. Então, ele deixou e nunca mais falou nada. Então, ele é imprevisível. Muito bom. Qual foi o filme mais difícil, assim, que você encarou, assim, que ficou uma lembrança de... Esse de o Tigre foi difícil por causa desse workflow invertido. E também foi uma mixagem
complexa. E eu fiz um filme com Robert De Niro como diretor. Ele é um bom diretor. Talvez ninguém sabe disso. Mas ele não entende de coisas técnicas. E o filme dele chamado Good Shepherd, que seria em português O Bom Pastor. O Bom Pastor. Eu achei o filme bom. É um filme muito denso, com muita sutileza de som, muito flashback e música que era com reverb e essas coisas. Mas ele não tem uma linguagem que a gente tem, o mixador, o montador, e ele é mais emotivo, intuitivo. E, infelizmente, na época da mixagem, ele tinha mais ou menos, vamos dizer, brigado como montador do filme, e eles não estavam mais conversando pelos terceiros. Então, o último lugar que o montador queria ficar era na mixagem, junto com o De Niro. Infelizmente, porque ele, por exemplo, o De Niro falou, tem alguma coisa ali que é, não sei. E a gente tinha que adivinhar o que e a gente falou, o vento? Não. Mas aos poucos a gente acabou entendendo o jeito dele. Mas o filme foi difícil em si. Filme bom, mas difícil a mixagem. E ele não tinha nenhuma noção do que, como a gente trabalha, o que você pode fazer em 15 minutos que leva 2 horas. Então, esse foi talvez o filme mais difícil que eu mixei foi o Bom Pastor como De Niro, mesmo que eu gostei muito do filme, mas foi muito trabalho e muito, eu acho que ele está dizendo isso, sabe? Uhum, uhum. Eu imagino que foi frustrante para ele também. Então, mesmo Também eu gosto do filme. Tem um filme que eu gosto muito que você fez, que faz parte da minha formação como pessoa, assim, né? Não só como mixador, mas, né, assisti muito, assim, e que é o do Michel Gondry, né? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, e que ele tem é, uma construção. O Gondry é um cara bem de linguagem, assim, é um cara bem criativo, né? Um cara que trabalhou sempre, montou muito clipe de música, né? Fez Espuma dos Dias, né? Então ele tem essa coisa muito da narrativa ser contada pela música, pela história, né? No Brilho Eterno tem bastante trilha diegética, né? E que dá uma personalidade para os lugares, assim. E a trilha, assim como no Laços, que ela faz um desenho o tempo inteiro, ela vem desenhando, assim. Como é que foi trabalhar com ele, assim? Como é que foi construir isso, assim? foi bom. É, Ele é um cara muito meio louco, mas no bom sentido e aberta. Então, a mixagem, né, eu diria que foi um tipo de vale tudo, pode tentar qualquer coisa e eu vou ou gostar ou não gostar, eu vou te dizer depois. Então, pode tentar. E algumas coisas ele não gostei não, é esquisito. E outras coisas, legal, gostei. Então, e ele tinha a maioria mas ele, das ideias malucas foram dele. Mas ele tinha uma preferência por ser trilha, assim, pela questão. Porque ela é bem presente, a trilha, assim, até de volume, né? Muitas vezes trabalhando até no limiar, assim, com o diálogo, né? Apoiando, porque ela tem uma força narrativa, né? Assim, como sim, efeito, muitas vezes, né? Nas eu não, memórias. Isso não foi uma coisa que veio diante da mixagem como um briefing, assim, para você, não. não. Foi, foi Foi construída feito, foi no. construído e você faz uma coisa e eu não lembro exatamente, mas eu imagino, por exemplo, né? E ele pode dizer, é bom, dá para colocar mais alto, a gente vai perder o diálogo, mas vamos tentar. Então a gente foi fazendo, né? Então Muito ele bom. era muito aberto
para várias coisas de panning, surround, distorção, distorção do voz, o overlapping de vozes, essas coisas. Não, legal, legal. É, diante disso, você que é, né, de uma geração que trabalhou muito em console, né? Me veio até agora porque o que eu mais gosto do seu estilo, assim, é que você é um cara um mixador que suas mixagens, eu não sei se essa palavra é a melhor palavra, mas é a que eu tenho em mente agora, assim, tem uma mixagem bem orgânica, assim, tudo o tempo inteiro flutua, os faders trabalham muito, assim, muito, né? A questão de música, então, são pequenas nuances, às vezes, assim, e hoje tem bastante, tem mixadores que trabalham assim ainda, e tem mixadores que acabam trabalhando menos, né? A mixagem acaba sendo muito in the box, né? Uhum. Isso para você ainda você acha que se faz necessário os consoles Neve ou os consoles Harrison, seja lá qual for, é outbox? Você prefere ser outbox ou você não vê problema nenhum ser tudo in the box, tudo no Pro Tools, desde que tenham as controladoras? Desde que tem faders, né? Eu acho Isso que não é um problema? Você não sente falta de nada da parte analógica, sônica, assim, de característica? Você acha que a o, tecnologia supriu, assim? A Mix in the Box hoje em dia. pode ser ótimo. Por exemplo, a gente trabalhou no Laços como um Pro Tools e a Avid Console junto com Neve Console, Uma né? DFC, né? Uma Mas é DFC digital, da nível. né? É digital, né? Digital, sim. É. Então, eu acho que eu não ia conseguir fazer uma mixagem com mouse igual que eu poderia fazer com faders. Mas tem Sim. gente, não, eu estou falando de mim. Talvez tenha outra pessoa que, para ele até prefere mouse. Eu não posso falar para ele ou ela. Uh, a minha preferência é de trabalhar com faders, mas mesmo que sempre você vai pegar o mouse para fazer uma coisinha ou outra coisa, mas para mim eu prefiro fazer a grande maioria nos faders, porque eu gosto E de sentir é uma coisa o jeito que eu aprendi que era nos faders, então é o jeito que eu conheço melhor, né? eu gosto muito, também aprendi assim. É, mas você vê que os plugins, assim, você tem. Você acha que. Tipo, a gente trabalhou num console DFC, que era um console. O mesmo console que tinha na Sound One também, né? Da Neve. É um Igual, né? console digital, né, mas que dedicado, né, com um algoritmo dedicado, e ela tem uma sonoridade, apesar de ser digital, ela tem uma sonoridade. Você sente falta, ou você acha que hoje em dia isso é desimportante? Assim, os plugins chegaram Nossa, com os hoje em dia equalizadores e tem uns plugins, ferramentas que são incríveis, vou te falar, né? legal. Por exemplo, para quem é do ramo, o Isotope, né? Você Sim, consegue fazer coisas que você nem sonhava imagina. 15 anos. Sim, Então, tem ferramentas muito boas, né? Então eu sim. acho que se você tem Pro Tools e um Avid Control Surface, né, os faders de Avid, você consegue fazer uma ótima mixagem. Legal, concordo. É, assim, de estilo dentro disso, assim, como você vê, assim, né? Cada mixador tem um estilo, assim, né? Tem uma linguagem, assim. Você gosta de trabalhar, assim, os filmes com muita dinâmica? Ou você prefere as coisas mais controladas, assim, mesmo, exemplo, tem os tiros, não precisar ser tão... Ou isso depende do filme? Você se vê, assim, se você se enquadra numa linguagem, ou depende do filme? Você surfa a onda do filme? Eu sei que, eu acho que falando para mim, eu gosto de coisas um pouco mais suave em vez de Controladas. super pá.
não é meu meu instinto não é fazer uma coisa. Acho que meu instinto é fazer uma coisa mais nivelada, mas tem filme que chama para ser ter uma mixagem pá, pá, pá. E tem outros filmes que tem, mas faz muito mais sentido e uma mixagem mais, vamos dizer, tipo string quartet e outros filmes que tem mixagem Rolling Stones. Depende muito do filme, né? Sim, legal. Deixa eu ver aqui, que eu fiz uma colinha aqui dos filmes também. É, vamos lá, deixa eu ver se também se o pessoal tem Eu, alguma. o cachorro do Daniel, É, né? ali, Lila está latindo. Legal. Dos surrounds, falamos, essa semelhança. Tem, como é que é, assim, trabalhar. Vou voltar nessa questão, assim, que eu acho bem interessante também. Eu estava olhando seu IMDb aqui. É, você trabalhou com diferentes diretores, assim, de lugares do mundo, né? Você trabalhou com o indiano, no sexto sentido, né? Com o Enguilino, né? Eu acho que ele é taiwanês, né? É, Se eu não Taiwan. me engano. Sim. Com o francês, brasileiro, argentino, e trabalha na maioria das vezes com as costas, né? Virada para eles, né? Eles te veem sempre de costas, assim, né? É, você sente alguma diferença, assim, nessa questão? Às vezes, opa, sumiu aqui. Tem É, alguma questão assim que envolve costumes ou não? Não tem. É sempre quando entra na linguagem cinematográfica, nivela todo mundo meio que por igual, assim. Tem questões. Não sei se você entendeu muito também não, o que eu quis dizer, né? eu acho que não, eu acho que não vejo muita diferença entre o nacionalidade de um taiwanês versus de um argentino, falando de para fazer o filme. Acho que é mais o cada diretor é diferente do outro e cada filme é um pouquinho diferente do outro. Então é mais uma questão da pessoa e do filme. Da personalidade, né? É porque pode ter dois diretores brasileiros que são completamente diferentes, mas e são Sim, brasileiros, né? sim, sim. Era mais nos costumes, assim, né? Se alguma coisa envolve, assim, no, Não. é, Por exemplo, como eu sei que Ang Lee é muito gentil, muito formal, que pode ser que vem do Oriente ou pode ser que vem dele. Eu não sei exatamente. E o brasileiro geralmente é caloroso, relax, mas nem sempre, né? sim, nem sempre, nem sempre. É, e assim, agora também uma outra questão técnica, a gente falou muito das músicas aqui. Como é que você recebia as músicas em Nova York? Assim, as mix já vinham, os stems já vinham em 5.1, a maioria vinha em estéreo e você espacializava como... Queria até fazer mais duas perguntas só, um pouco mais técnicas talvez, e aí até a gente tenta abrir para pergunta do pessoal aí. Ok. É, uma primeira é essa que tem a ver um pouco com o processo e talvez alguma dica, assim, né? Algum tip tricks, assim, que você... As trilhas, quando você recebia as canções do filme, as trilhas dos filmes, quando você trabalhava em Nova York, os stamps que chegava para você, chegava já mixado em 5.1, as trilhas do filme, ou em estéreo. Depende E do se... filme todo.
se chegava em estéreo, como é que você fazia assim, a espacialização? Você tinha algum truque, assim, alguma... O toque depende do filme. Às vezes você recebe os stems, quando você fala stems, você está falando de stem de de, música? de vocal, de percussão, de baixo, de coral. Isso, isso. Às vezes sim, mas às vezes que era mais difícil, chegava violão, baixo, percussão. A mix Essas chegava coisas. fechada já, as músicas não. Tipo, era um... Dependendo do filme, toco, sabe? Cada, como Não, mas... eu falei, que cada filme é um mundo, né? Acho que Sim, não tem mas uma regra que predomina. Depende do orçamento, depende do compositor. Tem um diretor que tem pavor de deixar tudo como se fosse travada, né? Ah, mas eu não vou poder mexer com a flauta? Não, não, mas porque eu vou deixar, eu vou mostrar para você, você vai gostar. Não, 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 não. Eu quero a possibilidade de mexer com tudo. Então você tem 200 tracks de tudo, que é muito difícil para chegar no então fim do prazo, né? acontecia tanto de trabalhar com a mix aberta das músicas quanto com elas fechadas. Só já tudo mixado, a trilha mixada. Tipo no Não, filme do Ang é, Lee, né? Os scores vinham já mixados ou ele tinha stems para é, poder trabalhar a música? é um pouco difícil, porque acho que cada filme tinha um compositor diferente. Cada compositor tem um jeito particular de trabalhar e de conversar com o diretor que ah, se você está com dúvida, eu vou deixar essas coisas totalmente abertas. Se você tá ok com as cordas, vou fazer mesmo do jeito que a gente gosta, mas a flauta, essas coisas eu vou deixar aberta. Então, e cada filme, eu acho que não tem regra que vale para 90%, não. Sim. Outra em relação, você falou que mixou muito ADR, né? Muito ADR, Sim. fez parte até do começo da sua. Como funciona? Assim, você ainda já como mixador, assim, já eu sei que também na estrutura norte-americana, me corrija se eu estiver errado. Geralmente tem um mixer de ADR, né? Tipo, você recebe já na mix para fazer a pré de diálogo já com os ADRs mixados, ou não? Não, Ou você que mixava? sim, sim. Você, E como é... desculpa, pode falar. Não, não, imagina. E qual assim, você tinha algum truque para, ainda mais que hoje em dia tem bastante recurso também, né, tecnológico, bastante plugin. Como era na época, assim, você tem alguma dica, assim, você tinha algum truque para aproximar do production sound, ou era uma coisa do feeling mesmo, era equalizador e tinha alguma coisa que você usava no meio do caminho para... Mas como vocês sabem, uma fala de dublagem é 90% depende do ator, né? Você pode ter Sim, tudo certo, o, a sala de dimensão igual, o microfone igualzinho, e se o ator está viajando em outro lugar, a voz não dele vai tá, colar nunca. nunca vai através. Mas se o ator está muito bom, com outro microfone, outro espaço, você tem chance, né? Concordo, concordo muito. Vamos lá, vou fazer umas perguntas aqui do pessoal aí. Da Vamos ver o que vai galera? aparecendo da galera aqui. Deixa eu ver aqui se aparece o nome. Alessandra. Alessandra pergunta como foi trabalhar em Sexto Sentido. É diferente mixar um gênero suspense, terror? Qual o gênero mais desafiador para mixar assim? Obrigado. Foi
foi legal trabalhar no filme em certo sentido, que foi um filme que, mesmo trabalhando no filme antes de ser lançado, eu, por exemplo, eu percebi que era um filme bom. Talvez não um obra-prima, mas um filme bom. Foi legal. Uh, filme de terror, acho que depende muito da trilha musical para vender o filme. E o gênero, a palavra em português é gênero, né? Gênero Sim, de filme mais difícil, acho que é action film. Porque você vai. Tem muita coisa e tem o grito dos pneus e os tiros, e você passa horas e horas fazendo a mesma coisa e você sai às 6:30, 8 horas da noite morto, porque o sim. cansaço de tanto volume o dia inteiro, realmente você sai fisicamente cansado. Então, meu voto é para mais difícil é action film, filme de tipo Sylvester Stallone, esses Sim. produtos de consumo, né? O balance, né, das coisas é muita coisa para entrar ali, né? Muito. Muita coisa, muito volume. Às Não, vezes legal. tem de ação que não é de 8 segundos, é 4 minutos, com tiros e megafone, e policial, vozerio, muita coisa. E é difícil de fazer isso para horas e horas e horas, sem perder o perspectivo, né? Nesse aspecto é interessante ter dois mixers também, né? Dois mixadores para Sim, dividir né, a fadiga e tudo mais, né? sim, sim. É, tinha mais perguntas aqui, só que para mim foi subindo e agora eu não estou conseguindo achá-las. Vamos ver se eu acho. Tinha um sobre Foley, mas que eu perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha uma que era assim, assim como a gente falou, acho que o seu filme mais difícil. Você tem um filme preferido dos que você fez? Eu sei que isso pode trazer complicações com seus amigos diretores, mas tem um Não, filme eu, que você eu tenho, gostou de. eu tenho um filme preferido, sim, que é o do Ang Lee, chamado em inglês The Ice Storm. Tipo, tempestade de gelo, não sei em português, só. Seria Uhum. The Ice Storm, que tem uma Sigourney Weaver, Tobey Maguire. É um filme, principalmente vamos dizer, de roteiro bom, com atores bons, mas não sei porquê, mas me tocou muito e eu acho que a gente fez um bom trabalho também na mixagem. E acho que é o meu filme predileto que eu participei, The Ice Legal. Storm. Alguém está perguntando como é o processo de mixagem de diálogo, como é a relação com denoisers, por exemplo. É muito importante, esse Vitor perguntou isso, né? Isso, Vitor Moraes. A denoiser é muito importante, mas tem que tomar cuidado para não aplicar demais, porque tira a cada, o, o calor humano da voz, né? Então, muitas vezes, é melhor tirar 10% e deixa o som meio ruidoso para guardar o calor humano e o espectador talvez nem se liga muito. Mas se você vai processando demais, talvez o telespectador percebe que alguma coisa foi mexido demais, né? Você É concorda comigo? sim, o transiente, né? Muitas vezes a gente perde, Sim. né? O que dá a vida. A Babi está perguntando, Babi Bork está perguntando
Você prefere mixar com boom e lapelas juntos? Para diálogo, prefere mixar com boom e lapelas juntos? Quer dizer, é bom sempre termos dois como alternativo, e às vezes é bom fazer uma combinação dos dois, porque pode ser que dentro de uma fala, como você bem sabe, você começa com 60% do boom e 40% do lapel, e no meio da fala o cara vira a cabeça para falar alguma coisa, e de repente você tem que fazer outro balanço para duas palavras e voltar de repente para o que você tinha no início, né? Então é bom ter as duas opções para achar uma frequência que está faltando no boom, você pega um pouquinho do lapel. Eu gosto assim. A Tid, nessa onda também, ela pergunta a Tid Borges, também pergunta se você pode comentar sobre as sonoridades do boom e do lapela, assim. É, Você gosta de trabalhar mais com qual, assim? Você tem um preferido? geralmente o boom é mais tem um som mais agradável, mais natural, porque tem um pouco de espaço e o lapel às vezes tem uma qualidade de peito exagerado e geralmente é um microfone inferior e muitas vezes tem muito movimento da camisa, essas coisas. Geralmente o lapel é inferior, mas sendo mais próximo da boca, mais inteligível. Mas para falar em geral, eu prefiro geralmente o boom. Legal. E dentro dessa até tem uma que eu perdi aqui, mas assim, você gosta de trabalhar a voz sempre com um compressor? Você gosta de comprimir a voz, de ter ou você só comprime quando necessário? Eu acho que era mais ou menos isso. Agora eu perdi aqui. Se- Não, Enfim, eu vou tentar contextualizar, mas assim, você já parte de um preset mínimo de compressor, alguma coisa assim? Não. Você gosta de trabalhar com ela solta e usar o compressor em momentos específicos? acho que geralmente eu coloco o compressor como um setting tipo quase nada, só qual é a palavra em português? Beliscando um pouco, né? Mas Uhum. tem momento que o ator faz um uau e você tenta primeiro no fader, mas às vezes não consegue fazer o que você está querendo. E o compressor, especialmente hoje em dia tem compressores muito bons que você vai mexendo com o compressor e olha, beleza, que diferença, né? Mas geralmente eu começo com uma coisa de quase nada. Legal. Tem uma aqui do Johnny Guedes. Qual artista que você achou mais legal de conhecer desses grandes tipos, tipo De Niro e tudo mais? Artista ou tipo Dos ator? diretores, acho, né? Acho que é quem frequenta mais a nossa área, né? O nosso quadrado, eu diria. Eu acho que o melhor diretor que eu trabalhei junto foi Ang Lee, que também é um gentleman, né? Gente muito boa. E trabalhei com muita gente. Eu, eu, eu também tenho orgulho de fazer, se não me engano, o penúltimo filme de Louis Malle, aquele diretor francês que morreu em 2005, por exemplo, mas foi um grande diretor francês. Eu tinha muito prazer de trabalhar num filme dele, que é também muito legal, um diretor top. Monstro, monstro. É. Tem uma pergunta aqui do Ivan Lemos. Deixa eu achar aqui que E você falou Ivan Lin? Ivan Lemos. Ah, Ivan Lins? Ivan Não. Lin, Eu sei que você é um grande apreciador da música brasileira, mas não é o Ivan Lemos. Se você gosta de influenciar na contratação do Foley ou prefere deixar livre para os estúdios decidirem?
Se eu gosto de receber pré-mixado? Eu entendi que é de escolher quem contrata o Foley, mas nesse caso seria a edição, né? Você não tem interferência nenhuma nisso, né? Geralmente, eu acho que é Acho que isso, ó. Mas vamos emendar essas duas. Ele pergunta de influenciar na contratação do Foley, ou prefere deixar livre para o estúdio. é, por exemplo, Acho que isso não. muitas vezes a gente trabalhou várias vezes com Medium e Ricardo Reis. E, se não me engano, o Ricardo fez folhas ótimos, faz folhas ótimos. E ele geralmente coloca, ele faz uma tipo pré-mix com nivelando e como reverb isolado, que a gente pode ou usar ou não, ou diminuir ou aumentar ou trocar. Então, isso é ideal, que tem um reverb disponível, mas um reverb que você não precisa usar, que você pode ou não usar. Né? Sim. Tema do Christian aqui fala um pouco sobre reverbs, né? Qual mais usa, qual a abordagem dele no diálogo, em diálogos. É muito importante, mas A gente cada. trabalhou com o Exponential, né? Aqui a gente trabalhou com o Exponential Audio, que foi um reverb legal também, né? Não sei se Sim, respondendo a uma das, porque eu lembro que foi uma escolha sua. Desculpa te cortar, mas enfim. É, mosquei. mas da abordagem. Você manda mais dos plugins atuais do que eu. Então, Não, o mas que já. da abordagem, assim, como é que você usa? Como é que você pensa o reverb nos diálogos, assim? Como é que você usa eles? Os planos, você prefere fazer de usar boom, lapela, ou você prefere usar ele com reverbs de pós-produção, assim, reverbs, máquinas de reverb, de reverberação? Vai depender se o boom é bem distante, dá para fazer o reverb do mesmo. Mas às vezes o boom é, é mais afastado, claro, mas não muito afastado. Então, para dar um espaço maior, você precisa de um plugin de reverb mesmo, né? Depende, muitas dessas perguntas dependem do filme e do momento no filme, né? Sim, Porque, como a gente já falou, gravar o som direto e gravar bem é muito difícil. Não é moleza, não, é difícil. Concorda? concordo muito. São condições, trabalham com muitas variáveis, né? E muita coisa, Sim. né? Ó, o Vitor Moraes pergunta se você gosta de reverb multimono, né? Se você usa o reverb, gosta de usar o reverb mono, surround ou estéreo, assim. Se você tem, acho que depende também, né? Depende. Cada, se fosse música, se fosse diálogo, se eu tiros distante, tiros mais perto, você vai usando um pouquinho de tudo, potencialmente, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O mais legal, assim, que eu posso dizer de ter trabalhado com você, é que também é da escola que eu vim, assim, eu também fui formado muito parecido nesse sentido, é de todas as coisas estão o tempo inteiro se mexendo, se movendo, mesmo os reverbs, né, tem variação de, eles não são lineares, né, tipo, põe um reverb, vamos até o fim, assim, ele está sempre pilotando ele, vem mais, vem menos, sai, Sim. abre para o surround, fecha a mono, Sim. o que foi É muito legal dar um interessante. pouco de. Quanto mais vida você consegue trazer para a trilha, melhor, né? Ó, tem uma do Overdub Audio. Qual o mix mais criativo e diferente você já fez, assim, que você lembra, assim, que tenha... Eu acho que em português é Brilliant Sunshine, é, Brilho eterno de uma mente sem lembrança. foi a mixagem muito.
Eu adoro, Principal, adoro esse. é muito diferente, principalmente por causa do Michel Gondry, que é meio maluco. Então, que foi ele que trouxe esse para a gente, e a gente entrou no barco junto com ele. Eu gosto muito do espaço que você achou para as coisas também ali, acho bem, bem interessante. Que, enfim, vou voltar a dizer, porque foi um trabalho muito interessante com você no Laços, né? Porque tinha muita Uau! música também, e música o Eu tempo gostei inteiro para não muito. ficar cansativo, né? É, Foi um prazer trabalhar com você, nossa, e com o Fábio Góes, que fez uma trilha musical. Eu gosto foi muito bem. de falar que foi supimpa. Eu gosto dessa palavra. Como gringo, trilha musical supimpa. Foi, e Foi foi de muito. uma habilidade, assim, o encaixe, entrada e saída, assim, foi bem interessante. Tem mais uma aqui, vamos lá, vai, Johnny Guedes. Existe algum filme específico que você gostaria de ter participado, que te impactou e você gostaria de ter feito parte? Oh, não necessariamente de participar, que já foi feito, mas um filme que eu admiro foi do Tarantino, o filme Inglourious Basterds. Em português, não sei. Bastardos Inglórios. Nossa, que mixagem. Acho Também que o gosto muito. mixagem incrível. Também gosto muito. Tem uma do. Desculpa se eu pronunciar errado, mas é Igélio. Desculpa. O que você considera importante num diretor, na forma de trabalhar? Não, tem que ser uma boa pessoa, pelo menos o comportamento, pelo menos ser uma gente, né? Porque já trabalhei com diretores que nem é difícil chamar a gente, mas graças a Deus foi poucos. Então isso é o básico. Mas além disso quanto mais o diretor sabe o que, como o filme dele, né, ou dela, quanto mais o diretor sabe o que ele ou ela está querendo, mais fácil para a gente trabalhar. Claro que às vezes, né, tem várias possibilidades e é bom, parece contraditório, mas é bom também o diretor ser aberto para novas ideias, novas coisas que ele talvez nunca pensou antes, que você pode mostrar para ele ou ela. Você já passou por uma situação constrangedora, assim, de falta de respeito, alguma coisa nesse sentido com o diretor? Não. Falta de respeito? É, Sim. algum ataque É, histérico, assim, de diretor, alguma coisa nesse sentido? Não. não, eu fiz um documentário com um o cara se chama Robert Evans, que era um produtor que produz muitos filmes, inclusive acho que uns filmes de Coppola. Ele produziu um filme. Oh, travou? Voltou? Travou? Voltou. Já voltou. Ele produziu um filme sobre ele mesmo, quando ele estava quase no fim da vida dele, né? E ele é muito arrogante, muito cheio de si. E tinha uma. A gente recebeu uma narração pelo tipo Dropbox, e eu nem sabia o que era. Eu só abri o fader e ele fez atrás de mim, assim, pau! Na mesa, falou: listen, listen, buddy. Travou? Não? Ele falou: Pra listen, mim buddy, não. that's not my effing. Posso soltar o palavrão? Nem ou não? É, não sei. That's, that's, not, that's not my effing voice. Eu falei, poxa, eu sou abri o fader, nunca ouvi isso antes. Eu nem tive tempo para botar a mão nos controles, né? That's not my effing voice. Eu falei, "Então, posso tentar. Ele foi tão agressivo que. Mas eu lembro que, voltando para a aprendizagem de ser mixador,
quando eu sentei com Lee Dichter, uma vez eu perguntei para ele, você às vezes fez uma coisa tão estúpida que você não acredita que você fez, e como que você resolve? A gente precisa voltar para rolo 2, rolo 3 para refazer coisa. E ele falou, isso com certeza vai acontecer com você, e tem que lembrar, você não é um cirurgião fazendo cirurgia numa criança, você está fazendo um filme. Então assume, você pisou na bola e confessa e corrige as coisas, e é um filme. Então isso foi um conselho bom. Outro conselho bom que ele me deu foi, vai acontecer que um dia alguém vai se xingar ou ofender sem motivo, sem razão, uma grosseria, e você tem direito aos seus sentimentos, mas você não precisa responder na hora. O cara pode ser grosseiro com você e você pensa, não gostei, mas eu vou... Tem limite, claro, mas se for uma coisa só, não vou esquecer, mas eu vou continuar trabalhando. Então, esse cara, sim, that's not my effing voice. Então, eu continuei trabalhando, mas não gostei. Mas isso é o que acontece. Sim. Nessa onda de conselhos que você falou do Lean Dictator, qual conselho você daria assim para aquela famosa pergunta de entrevista e revista de mixagem, né? Qual conselho você daria para os jovens mixadores, para as pessoas que estão começando a mixar, assim, diante de toda essa carreira que você tem, assim, qual conselho você daria para os iniciantes, assim? Eu acho que se você já tem o privilégio de ser um mixador, continua, e converse com seus colegas e suas colegas e troque ideias. E por exemplo, eu fui para estudar cinema, Film School em Nova York, e aprendi 20% do que eu precisava. Mas o que foi muito bom de estudar cinema é assistir um monte de filmes. Então, muito importante para quem gosta de cinema, que quer trabalhar com cinema, assistir um monte de filmes e aprender vários tipos de linguagem, vários tipos de mixagem e, e se informando como o escritor lendo livros, né? Eu acho que quanto mais você consegue assistir filmes bons e também conversar com colegas e até trabalhar junto com outras pessoas, que é importante, isso é uma dica que vale, acho. Não, precioso, precioso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, acho que é isso, né? Acho que tem mais uma aqui do Gui Farcas. Como gosta de utilizar os backgrounds, né? As atmosferas, assim, em LR ou surround? O surround, né? Geralmente. Porque Boa. background geralmente é uma coisa que envolve, fica em volta. É onde você está no momento, né? Então, se tem o surround, informação dos surrounds, você está mais envolvido ainda. Não precisa ser alto, mas é uma coisa que você percebe que você tá lá, vamos dizer. Sim, com certeza. Bom, Mestre Riley, eu acho que acabaram as, acabaram as Gostei perguntas muito. por aqui. Gostei também, é sempre um prazer conversar contigo. Você é uma pessoa muito querida, assim, um grande mixador e um ser humano incrível. Obrigado. Então, é sempre muito bom. Tomara que a gente um dia trabalhe junto de novo. Foi um grande prazer. Aprendi muito trabalhando com você. Para todo mundo lá, esse Toco Sequeira é um ótimo mixador.
Imagina, você é um cara muito generoso, você é um grande coração. Queria pedir desculpa para todo mundo aí, o começo caindo, as questões técnicas, é, e agradecer mais uma vez a ABC, agradecer ao Riley, a todo mundo que esteve aí. Tinha bastante gente querida aí que eu gosto também, mestre, o Paulo Gama, o Pedro, enfim. É, e é isso, assim, tomara, espero te rever em breve. Uma última questão, assim, que eu acho que não tem a ver com a mixagem, mas você que é um apaixonado pelo Brasil, assim, e dizer que você está na Mantiqueira agora aí, né, que se você falar assim um Agora, pouco o que você acha do Brasil nessa quarentena maluca. ó, o Brasil está Gosta do passando Brasil? Mas você gosta do adoro, Brasil? adoro o Brasil, mas estamos em momentos difíceis aqui e nos Estados Unidos Para também. mim Então, o travou. mundo hoje em dia tá um lugar complicado. Tomara que tenha saída boa para todos nós, né? Com Saída certeza. não, um caminho bom para todos nós. Maravilha. Mestre, grande abraço, adorei estar contigo aí Abraço, mais uma vez abraço para todos. e até já. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Tchau. Boa noite. Boa noite.